Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso relatório de situação em saúde. Hoje vamos apresentar os principais destaques da Semana Epidemiológica 30, que compreende o período de 26 de julho a 1º de agosto de 2026. Ao longo desse período, vamos falar sobre os cenários de síndromes respiratórias, arboviroses, sarampo, cobertura vacinal, ciclosporíase, alertas ambientais e também trazer uma atualização sobre o surto de ebola. Começando pelas síndromes respiratórias, a Vigilância Sentinela identificou quase 35 mil vírus respiratórios no Brasil até a Semana Epidemiológica 29. O cenário continua bastante parecido com o observado ao longo de todo o ano. O rinovírus permanece como o vírus mais detectado, enquanto a Covid-19 segue em níveis bastante baixos. Desde a semana 17, a influenza B passou a ocupar a segunda posição e continua predominando entre os vírus influenza. Já o vírus sincicial respiratório começou a apresentar queda, e a influenza A e metapneumovírus seguem circulando, mas com menor participação. Observando especificamente as semanas 26 a 29, percebemos que a maior parte das detecções foi de outros vírus respiratórios, que representaram cerca de 61% das amostras. Desse grupo, o rinovírus respondeu por mais da metade das detecções, seguido pelo vírus sincicial respiratório. A influenza correspondeu a aproximadamente 1/3 dos casos, com destaque para a influenza B, enquanto o metapneumovírus representou uma pequena parcela das identificações. Quando analisamos os casos de síndrome respiratória aguda grave, o cenário traz uma notícia positiva. Pela primeira vez nesse ano, observamos uma tendência consistente de queda nas internações. Mesmo assim, a maior incidência continua concentrada nas crianças menores de 2 anos, seguida pelas crianças de 2 a 4 anos e pelos idosos. Entre os principais responsáveis pelas hospitalizações estão a influenza B, especialmente entre idosos, e o vírus sincicial respiratório nas crianças. A redução dessas infecções tem contribuído diretamente para a diminuição dos casos graves. No Distrito Federal, a situação segue muito semelhante ao restante do país. Desde a semana 15, o padrão praticamente não mudou. O rinovírus continua liderando as detecções, seguido pela influenza B, influenza A, vírus sincicial respiratório e o adenovírus. O metapneumovírus, que teve maior circulação no fim de 2025 e início de 2026, permanece em baixa. E a Covid-19 continua com poucas detecções. Em relação às amostras processadas, houve redução no volume coletado na semana 30, o que é esperado, porque os dados dessa semana ainda estão sendo consolidados. Refletindo esse cenário, os atendimentos por síndrome gripal na atenção primária também apresentaram queda nas últimas semanas. Depois de um crescimento importante a partir da semana 9, com pico superior a 6 mil atendimentos semanais por volta da semana 22, os números começaram a diminuir. Na semana 30, foram registrados pouco mais de 3 mil atendimentos, acompanhando também a redução da participação da síndrome gripal no total de atendimento das unidades de saúde. Nos hospitais e nas UPAs do Distrito Federal, o comportamento foi bastante semelhante. Houve um aumento expressivo ao longo do primeiro semestre, seguido por uma redução nas últimas semanas. Na semana epidemiológica 30, foram registrados 1.411 atendimentos relacionados à síndrome gripal, reforçando a tendência de desaceleração observada também na atenção primária. Quando observamos os casos de síndrome respiratória aguda grave por região de saúde do Distrito Federal, percebemos que, embora o período anterior tenha mostrado queda, algumas regiões voltaram a registrar aumento. A região Oeste passou a liderar o número de casos nas últimas 4 semanas, seguida pelas regiões Sudoeste e Centro-Sul. Vale lembrar que esses números ainda podem sofrer alterações, já que existe um atraso natural entre o início dos sintomas, a evolução para formas graves e a notificação dos casos. Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, a RID, foram registrados 1.809 casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. Considerando apenas o período entre as semanas 25 e 28, houve uma redução de cerca de 32% em comparação com o intervalo anterior. Entre os municípios com maior número de casos, destacam-se Valparaíso de Goiás, com um total de 29 casos,
Lusiânia, com um total de 29 casos, Novo Gama, com um total de 24 casos, Planaltina, também com 24 casos, Águas Lindas, com um total de 23 casos e Cidade Ocidental, com um total de 21 casos. Praticamente todos apresentaram queda de casos quando comparado com o período anterior analisado, com exceção de Planaltina de Goiás, que foi o único a registrar aumento de casos nesse período. Encerrando essa parte, vamos falar sobre vacinação contra a influenza. Até a semana epidemiológica 30, o Distrito Federal alcançou cobertura de pouco mais de 50%, enquanto a média da rede ficou em torno de 38%. Embora o Distrito Federal apresente desempenho superior ao dos municípios vizinhos, ambos permanecem muito distantes da meta de 90% estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Também chama a atenção a grande diferença entre os municípios. Alguns já ultrapassam os 50% de cobertura, enquanto outros ainda permanecem abaixo de 30%. Esse cenário reforça a necessidade de ampliar as estratégias de vacinação, com ações extramuros, busca ativa da população não vacinada e fortalecimento da comunicação em saúde para aumentar a adesão dos grupos prioritários. Agora vamos falar sobre as arboviroses, começando pela dengue. Entre as semanas epidemiológicas 26 a 29, Goiás apresentou a maior incidência de casos prováveis do país, seguido por Espírito Santo, Tocantins e Ceará. Já estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Maranhão registraram os menores coeficientes. No mesmo período, foram contabilizados 488 casos graves ou com sinais de alarme, com destaque para Ceará, Goiás e Piauí. Em relação à letalidade, Mato Grosso apresentou o maior percentual, mas esses resultados devem ser analisados com cautela, principalmente nos estados com poucos casos graves. De forma geral, o cenário reforça a importância de manter a vigilância ativa, o controle do mosquito e a investigação rápida dos casos mais graves. Na rede do Distrito Federal, entre as semanas epidemiológicas 26 e 29, foram registrados 393 casos prováveis de dengue, dos quais 190 já foram confirmados. Um dado positivo é que não houve registro de óbitos nesse período. Quando olhamos o acumulado de 2026, essas 4 semanas representam uma pequena parcela do total de casos registrados no ano. O mapa mostra que a maior concentração continuou ocorrendo nos municípios mais próximos ao DF, reforçando a necessidade de intensificar as ações de vigilância e controle vetorial nessas áreas, sem deixar de monitorar os municípios que apresentam menor número de notificações. Passando para a chikungunya, entre as semanas 26 e 29, foram registrados pouco mais de 4.600 casos prováveis no Brasil. Mato Grosso do Sul apresentou a maior incidência, seguido por Alagoas e Bahia. Apesar disso, o cenário atual é de redução em praticamente todos os estados analisados em relação ao período anterior analisado. As quedas mais expressivas ocorreram na Bahia e em Alagoas, enquanto Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte apresentaram reduções mais discretas. Mesmo com essa tendência favorável, os estados com maior incidência continuam exigindo atenção para evitar novos aumentos na transmissão. No Distrito Federal, até a semana epidemiológica 29, foram registrados 212 casos prováveis de chikungunya, sendo 163 confirmados. Em comparação com o levantamento anterior, houve um aumento bastante discreto, de apenas 3 novos casos confirmados. A curva epidemiológica mostra a maior concentração de notificações entre as semanas 18 e 26, mas nas últimas semanas já é possível observar redução no número de registros. Entre os casos encerrados, mais de 60% foram confirmados, indicando circulação do vírus, porém sem crescimento expressivo nesse momento. Entre os municípios da rede, Novo Gama continua sendo o principal destaque. Até a semana epidemiológica 29, foram registrados 84 casos prováveis, dos quais 70 já foram confirmados. A taxa de positividade é bastante elevada, próxima a 90%, mostrando que a maior parte das suspeitas realmente corresponde à doença. Embora o município tenha apresentado alguns picos ao longo do ano, especialmente nas semanas 9 e 21, as notificações vêm diminuindo nas semanas mais recentes, indicando um cenário mais favorável, mas que ainda exige acompanhamento contínuo.
Considerando toda a rede, foram registrados 23 casos prováveis entre as semanas epidemiológicas 26 a 29. A tendência foi de queda ao longo das semanas, chegando à ausência de novos registros na semana 29. Novo Gama concentrou pouco mais da metade de todos os casos do período, seguido por Goianésia, enquanto os demais municípios registraram ocorrências isoladas. Apesar da redução observada, esse resultado deve ser interpretado com cautela, já que os atrasos nas notificações podem modificar parcialmente esse cenário nas próximas atualizações. Agora vamos falar sobre o sarampo. Até a semana epidemiológica 29, os Estados Unidos acumulava 2.371 casos confirmados, sem registros de óbitos. Em relação à semana anterior, o aumento foi pequeno, cerca de 2%, indicando que o ritmo do crescimento tem desacelerado. Apesar disso, a transmissão continua ativa em diferentes localidades. Um dado que chama a atenção é que, mesmo antes do fim do ano, o total de casos de 2026 já ultrapassou todo o acumulado registrado em 2025, mostrando que este continua sendo um evento de grande relevância para a vigilância epidemiológica. Quando observamos a distribuição geográfica, percebemos que o surto permanece bastante concentrado em poucos estados. Carolina do Sul e Utah continuam liderando o número de casos, seguido por Texas e Virgínia. Nas últimas semanas, apenas Texas e Utah apresentaram pequenos aumentos, enquanto os demais permaneceram estáveis. Esse cenário mostra que, embora a circulação do vírus ainda esteja ativa, ela ocorre de forma mais focalizada, concentrando-se principalmente na região sudeste do país. O cenário é bem diferente no México. Até a semana epidemiológica 30, o país já contabilizava mais de 12 mil casos confirmados e 18 óbitos, permanecendo como o principal foco de sarampo nas Américas. Embora o número de novos casos venha diminuindo após o pico registrado no início do ano, a transmissão continua acontecendo. O acumulado de 2026 já é quase o dobro do registro em todo o ano de 2025, demonstrando a magnitude do surto. As maiores incidências permanecem concentradas nos estados de Jalisco, Cidade do México, Durango e Chiapas. Em resumo, o cenário internacional reforça que o sarampo continua apresentando um importante desafio para a saúde pública nas Américas. Mesmo com os sinais de desaceleração em alguns países, a transmissão permanece ativa, o que evidencia a importância de manter altas coberturas vacinais e sistemas de vigilância capazes de identificar rapidamente casos suspeitos e evitar a reintrodução do vírus em áreas livres da doença. Agora vamos atualizar o cenário de Ebola na República Democrática do Congo. Na última semana, houve um aumento expressivo no número de casos, ultrapassando a marca de 3.300 registros confirmados, além de quase 1.500 óbitos. Esse crescimento faz deste surto de Ebola o maior surto já registrado no país, superando inclusive o grande surto de 2018. Apesar da redução no número de hospitalizações recentes, a transmissão continua intensa. Um dos principais fatores que contribuem para a disseminação da doença são os sepultamentos inseguros, já que o vírus permanece ativo no corpo após o óbito. Por isso, protocolos de sepultamento seguro, aliados ao trabalho de educação em saúde e ao envolvimento das comunidades, continuam sendo fundamentais para conter o avanço da doença. Quando analisamos a distribuição dos casos, Ituri permanece como o principal epicentro do surto, concentrando o maior número de casos e óbitos registrados até o momento. Já Kivu do Norte apresenta uma das maiores taxas de letalidade, indicando um cenário bastante preocupante. Outras províncias, como Tixopo e Kivu do Sul, permaneceram sem atualizações na última semana. Os maiores aumentos recentes continuam concentrados justamente em Ituri e Kivu do Norte, demonstrando que essas regiões seguem sustentando a transmissão do surto. Em contraste com a República Democrática do Congo, Uganda apresentou um resultado bastante positivo em relação a esse surto. Desde maio, o país registrou apenas 20 casos e 2 óbitos. O último caso ocorreu em junho. E no dia 28 de julho, a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente o encerramento do surto.
Esse resultado demonstra a efetividade das medidas adotadas pelo país, como rastreamento de contatos, fortalecimento da vigilância, controle de infecções nos serviços de saúde e ações de comunicação com a população. Agora vamos falar sobre um evento que tem chamado a atenção nos Estados Unidos, o surto de ciclosporíase. Essa é uma doença intestinal causada por um protozoário chamado Cyclospora cayetanensis. Geralmente, ela é transmitida pelo consumo de frutas, verduras e hortaliças contaminadas por oocistos esporulados desse parasita. Os principais sintomas são diarreia prolongada, cólicas, fadiga intensa e perda de peso, podendo durar semanas quando não tratada. Embora seja considerada uma doença transmitida por alimentos, ela merece atenção especial por estar frequentemente associada a grandes surtos e apresentar um risco importante para viajantes e pessoas com imunidade comprometida, como pessoas com HIV. Quando olhamos para a evolução histórica da doença, percebemos uma mudança importante ao longo dos anos. Na década de 1990, os principais surtos estavam ligados à importação de produtos, como, por exemplo, a framboesa da Guatemala. Com o passar do tempo, esse perfil mudou e passaram a predominar surtos associados a alimentos produzidos dentro dos próprios Estados Unidos, principalmente saladas prontas e hortaliças. Em 2026, um exemplo de alimento relacionado ao surto foi a alface importada no México. Outro aspecto importante é a sazonalidade, que geralmente ocorre no período de primavera e verão. Desde o início da temporada, em maio de 2026, mais de 6.700 pessoas adoeceram por ciclosporíase nos Estados Unidos, com mais de 400 hospitalizações registradas e casos distribuídos por 45 estados. Vale destacar que esses números consideram apenas pessoas que adquiriram a infecção dentro do próprio país, sem histórico recente de viagens internacionais, mostrando que a transmissão está relacionada ao consumo de alimentos contaminados no território norte-americano. Dentro desse contexto, destaca-se o surto associado à alface iceberg de Taylor Farms no México. A distribuição está relacionada a uma rede de cadeia de restaurantes Taco Bell. O surto ocorreu no período de 22 de junho a 20 de julho de 2026 e foi identificada contaminação em múltiplos lotes. Os dados oficiais investigados pelo CDC confirmam até o momento quase 2.000 casos e cerca de uma centena de hospitalizações. No entanto, esses números provavelmente representam apenas uma parte da realidade. Como muitos pacientes apresentam sintomas leves ou melhoram sem procurar atendimento médico, existe uma importante subnotificação da doença. Esse cenário é agravado pelo custo da assistência médica nos Estados Unidos e pelo fato de que a vigilância depende principalmente da notificação passiva. A curva epidemiológica mostra 2 momentos de maior transmissão, no fim de junho e no início de julho. Mas os casos continuam sendo registrados nas atualizações mais recentes. Em relação à distribuição geográfica, o surto está concentrado em 9 estados norte-americanos. Michigan e Ohio respondem sozinhos por cerca de 80% de todos os casos confirmados. Essa concentração sugere uma fonte comum de exposição ou maior intensidade de transmissão nessas regiões e reforça a necessidade de intensificar o rastreamento dos alimentos envolvidos, além das ações de vigilância e controle para impedir a expansão do surto. Mudando agora para o alerta ambiental, o mapa mostra que diversas frentes de instabilidade estão atuando simultaneamente sobre o Brasil. A situação mais crítica permanece concentrada nas regiões sul e sudeste, onde há alertas de grande perigo. Já em partes do norte, nordeste e também sudeste, predominam avisos de perigo e em perigo potencial. Esse cenário indica um período de instabilidade climática importante, que aumenta o risco para a população e exige a atenção das equipes de defesa civil e dos serviços de saúde. Entre os eventos extremos da última semana, um dos destaques foi o tornado que atingiu o Rio Grande do Sul na noite do dia 28 de julho. O fenômeno afetou principalmente os municípios de Giruá, 7 de Setembro e Senador Salgado Filho.
Os impactos foram significativos. 7 de setembro foi o município mais atingido, com residências destruídas, dezenas de pessoas afetadas e registros de feridos. Senador Salgado Filho também apresentou danos importantes em moradias e pessoas desalojadas, enquanto Giruá registrou prejuízos menores, mas ainda relevantes. No conjunto, o evento provocou danos expressivos à infraestrutura e afetou diretamente diversas famílias da região. Do ponto de vista de saúde pública, esse tipo de evento gera dois grandes grupos de preocupação. O primeiro é o aumento de risco de doenças relacionadas à água contaminada, como leptospirose e doenças diarreicas, principalmente quando há enchentes e interrupção do saneamento. E o segundo é o aumento dos atendimentos por traumas e ferimentos causados por quedas de árvores, destroços, desabamentos, entre outros, o que acaba aumentando a demanda sobre hospitais e serviços de urgência. Outro evento importante ocorreu no estado de São Paulo, onde rajadas de vento chegaram a 125 km por hora. O fenômeno foi provocado pelo encontro entre uma massa de ar quente e a chegada de uma frente fria, causando 3 mortes e diversos prejuízos materiais em diferentes municípios. Os principais impactos foram registrados em Cesário-Lange, Santos e Mogi-mirim. Em Cesário-Lange, houve queda de árvore e um veículo bloqueou uma estrada. Santos concentrou maiores prejuízos, como quedas de árvores, muros, destelhamentos e dano à rede elétrica do porto. Já em Mogi-mirim, um avião caiu, foi completamente destruído pela força dos ventos. Além dos prejuízos materiais, esses eventos também têm reflexos importantes para a saúde pública. Eles podem interromper o funcionamento das unidades de saúde, dificultar o acesso da população aos serviços de saúde, aumentar os riscos de doenças transmissíveis entre pessoas desalojadas, provocar impactos psicológicos importantes nas comunidades afetadas e somam-se a isso ferimentos já registrados durante os eventos, como acidentes como embarcações no litoral paulista e lesões provocadas pela queda de árvore, reforçando a necessidade de uma resposta integrada entre saúde, defesa civil e demais órgãos envolvidos. Os impactos humanos do evento também foram expressivos. Ao todo, 3 pessoas morreram em decorrência dos ventos fortes. Em Santos, um homem em situação de rua morreu após ser atingido por uma queda de árvore. Em Cesário-Lange, uma árvore caiu sobre um carro e matou o motorista. Já em São Sebastião, um pescador de 50 anos perdeu a vida após o naufrágio de uma embarcação. Esses episódios evidenciam como eventos meteorológicos extremos podem causar consequências fatais em diferentes cenários, tanto em áreas urbanas quanto no litoral. Além das vítimas, o evento também provocou impactos importantes na infraestrutura e no funcionamento dos serviços. O Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 40 ocorrências relacionadas à queda de árvores. Também houveram transtorno nas operações dos aeroportos de Congonhas e Campos de Marte, além da interrupção do fornecimento de energia para mais de 6 mil clientes na área de concessão da Enel. Para a saúde pública, situações como essa aumentam a demanda por atendimento de urgência devido a traumas e acidentes, e podem comprometer o funcionamento de serviços de saúde em razão das interrupções de energia e transporte e ainda gerar impactos psicossociais sobre a população afetada. Esse cenário reforça a importância da integração entre saúde, defesa civil e demais órgãos responsáveis pela resposta a desastres. Assim, nós encerramos o relatório de situação de saúde da Semana Epidemiológica 30. Ao longo desse episódio, acompanhamos os principais eventos de interesse para a saúde pública, desde a evolução das doenças respiratórias e arboviroses, até os cenários internacionais de sarampo, ebola e ciclosporíase, além dos impactos provocados pelos eventos climáticos. Obrigado por acompanhar mais essa atualização. Nos encontramos no próximo relatório com novos dados e um novo panorama da situação epidemiológica. Até a próxima!